Muito boa tarde. E o meu assunto hoje não poderia deixar de ser dor. Infelizmente, o ser humano não nasceu para ter dor, mas ele ama sentir dor. Incrível, né? Então as pessoas falam assim, eu tenho tanta dor. Eu falo, graças a Deus eu não tenho dor nenhuma, gente. Eu não tenho tempo para sentir dor. Eu tenho tempo para tantas outras coisas, menos para sentir dor. Então eu falo assim, nossa, por que você? Eu falei assim, não sou de ferro, senão eu já tinha enferrujado, né? Eu sou feita de silício, eu sou aquela figura, né, o alérgico, aquela pessoa assim, que é ativa, né? Só estou vendo o aluno fazendo assim com a cabeça. Aquela pessoa agitada, nervosa, desde criança. Eu sempre fui muito assim. Por isso que eu me identifico mais com as pedras, eu me identifiquei muito com o Stipper e pesquiso ele há 20 anos, trabalho com ele, né? Desde de 96 eu comecei com ele e vou pesquisando e até hoje não encontrei limite para a atuação do Stipper. Que bom. Então, vocês viram aqui algumas apresentações, né, bem distintas umas das outras. Não vou estar trabalhando com medicina chinesa, porque eu acredito que a boa parte aqui do grupo não trabalha com a medicina tradicional chinesa, e a ideia é passar para vocês um trabalho que eu faço muito em consultório, com o Stipper para essas dores reumáticas, dores crônicas, porque nunca chega como produto agudo a dor, ela é sempre crônica e, às vezes, já passou daquela fase de um atendimento com uma terapia complementar, ele já está na fase medicamentosa, completamente intoxicado, né, pelas medicações que tem que tomar. E o que a gente pode fazer? É dar qualidade de vida. Então, através do Stipper, eu procuro não curar essas patologias reumáticas, porque não existe a cura. A ideia é fazer com que ela não evolua tão rápido como ela vem evoluindo, dar uma travada nisso e trazer qualidade de vida para esse indivíduo. E eu atendo pessoas de idade, seus 68, 70 anos, com artrose, com dores reumáticas, e também, infelizmente, muitos jovens que estão aparecendo com essas doenças reumáticas. Por que será? Então, o ser humano, foi feito um estudo, isso bem recente, 2015, na Inglaterra, a respeito das dores. Então, o ser humano, entre nós, adultos ou crianças, 80% algum dia na vida vai sentir dor. Eu já senti dor, não gostei e não quero mais. Então, eu falei, na minha vida, dor não tem tempo para isso. Não existe espaço para a dor na minha vida. Eu lido bem com tudo e vou embora. Mas o ser humano foi feito um levantamento estatístico onde, independente da idade, sexo, origem, religião, 80% da população mundial já sentiu alguma dor ou sentirá alguma dor na sua fase da vida. 23% da população mundial também já tem algum tipo de dor específica numa área. E essa dor ela pode começar a cronificar. Por que a Inglaterra foi atrás desses estudos? É uma população de velhos, né? As pessoas estão envelhecendo rápido, tem muitos velhos, é um país muito frio e úmido, onde as dores reumáticas atacam muito. Atacando muito, esse país ele tem que lidar com isso dentro dos hospitais, tratamento caro, pouco dinheiro, ainda mais agora saindo, né, do euro, está complicada a vida deles, então fizeram esse levantamento estatístico onde buscam terapias alternativas, as nossas terapias complementares para estar atuando, né? E o pior, 3% da população já tem uma dor crônica. Então, você começa a desenvolver uma dor específica, não cuida, porque não é só o brasileiro é o campeão número 1 de automedicação. Porém, a maior parte de todos os povos já aprenderam a se automedicar em relação à dor.
E essas pessoas vão deixando as dores tomar conta do seu corpo, onde essa dor deixa de ser uma dor simples mecânica para se transformar numa dor reumática crônica. Esse é o processo. Tá? Quem aqui tem uma dor? Né? Quem trata, de fato, né? Vai ao médico assim, a dor apareceu. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, qual é o melhor órgão do corpo? E a gente falou, coração, não, o cérebro, não, o rim, não. E que órgão é esse, então, professor? Ele é aquele que nunca doeu e nunca dói. Esse é o melhor, porque vocês não nasceram para sentir dor. Foi ali que eu comecei a despertar, isso há 30 anos atrás, né, fazendo a faculdade de físio, lá no Rio de Janeiro. Então, ele despertou assim, poxa, realmente, não é para sentir dor. E por que as pessoas sentem tanta dor? Por que esse custo-benefício da dor? Por que será? E hoje em dia aumentou cada vez mais e cada vez mais jovens. Então, se eu sinto uma dor, é um start do meu corpo informando, há algo errado. Vá buscar a resposta para isso. As dores, hoje em dia também existem as pesquisas, dores emocionais são as grandes, as maiores causadoras das dores físicas, porque existe essa ligação, sim, entre aquilo que é uma emoção mal reconhecida com o despertar dessa dor numa parte física, seja membro ou seja órgão. Não é? Então, eu comecei a pesquisar isso, comecei a trabalhar e atuo, única e exclusivamente pensando assim, de onde veio essa dor? A pessoa chega e fala, eu tenho dor lombar, eu tenho uma lombalgia, eu tenho uma lombociatalgia, eu tenho uma artrodese, eu tenho uma listese. Não interessa o que ela tem. Eu quero saber quando foi que começou a sentir a dor. Qual é o movimento que a limita em relação a essa dor? Daí eu percebo o que ela está querendo revelar, a linguagem corporal, o que ela quer revelar com essa dor para as pessoas que estão ao seu entorno. Mas ela não verbaliza, ela mostra onde? No corpo físico. E aí, o corpo físico, ele é uma janela da nossa mente. E a nossa mente adoece. Principalmente porque a gente se apega a muitas coisas que não deveria se apegar, né? Então, fica muitas horas sentado errado, vendo uma televisão, ou num computador, ou aqui hoje, vendo, né, as palestras. Então, uma hora você relaxa, você não quer ficar com a coluna ereta, sentado sobre os isquios, onde apoia a coluna de fato. Tudo isso, com o tempo, vai gerar uma dor um pouco mais o quê? Mecânica. Essa dor mecânica, ela pode ser exatamente por isso, porque eu estou com um calçado inadequado, porque eu estou sentado errado, eu durmo errado, e isso, com o passar dos anos, vai gerando os processos inflamatórios crônicos. Tá? E aí, passar o tempo, esse processo inflamatório crônico vai levar a esse processo degenerativo. Quando você está numa idade dos seus 45 anos, onde os hormônios começam a baixar cada vez mais. Aí você começa a se queixar muito mais das dores. É a dor do joelho, é a dor da lombar, é a dor do cotovelo, é a dor no ombro, é a dor da cervical. E aí você vai atrás de algum profissional para tentar remover essa dor focal. Só que eu não foco onde está a dor, eu foco o porquê da dor. Não é? Então, como isso acontece no nosso corpo? Então, essas dores eu tenho que identificar. Uma lombalgia ou uma lombociatalgia, que a gente vai falar hoje, né? O que acontece? Em relação à lombalgia, ela é uma dor que vai se apresentar menos de 3 meses, tá bom? Ela não é insidiosa logo no início, mas ela pode se transformar dependendo da forma como eu vou me portar quando ela aparece. E ela vai começando a cronificar. Já a lombociatalgia, ela depende de um diagnóstico específico, de preferência de imagem, onde vai haver o quê? Uma irradiação para algum membro.
Quando acontece também dela não irradiar até os pés, ela vem somente até o joelho, então ela não é uma lombociatalgia. Então a gente tem que saber diferenciar. Essa dor desce até o pé? Desce, então é lombociatalgia. Não, essa dor vem somente mais ou menos próximo ao joelho, então ela é uma falsa lombociatalgia. Ela é um processo inflamatório apofisário, onde está começando a acontecer esse processo de cronificação dessa dor que vai levar a uma dor reumática. A maioria é isso que acontece, porque fica tratando como se fosse lombociatalgia e não dá atenção a uma dor reumática. A dor reumática é uma dor mais profunda. Essa dor mais profunda, ela vai pegar um par nervoso, onde vai diminuir oxigenação e circulação do sangue. O sangue carrega o quê? Ferro, oxigênio, tantas outras substâncias, para nutrir a medula espinal, nutrir seu cérebro e nutrir o membro ou a víscera, o órgão em questão. Começa a desenvolver as doenças reumatológicas mais o quê? Distintas. Você pode ter uma doença reumatológica por conta do pulmão, você pode ter uma doença reumatológica por conta do coração, por conta do rim, por conta do fígado, intestinal, mas que não é músculo-esquelética. Dói na parte músculo-esquelética, mas não tem a ver com ela. E aí você fica ali. Eu já vi muitos casos desse, o fisioterapeuta malhar em cima do indivíduo com essa dor que não é músculo-esquelética. É uma dor visceral, é uma dor do órgão, é uma doença reumática, né, que a gente está falando aqui o tempo todo. Prestem atenção, observem, façam diagnóstico. O diagnóstico é importante por isso. Porque daí eu posso lançar mão de alguma técnica minimamente invasiva para aliviar a dor desse indivíduo. Eu não vou precisar usar agulha. Eu amo a acupuntura, mas em muitos dos casos eu evito utilizar agulha. Por que será? Por que, Janete, você não gosta da agulha? Não é que eu não goste da agulha, porque essas pessoas que já têm essas dores crônicas, elas associam o agulhamento, né, a inserção da agulha da acupuntura, como mais um processo de dor, porque criou-se o conceito que tem que doer para funcionar. E não é verdade. Então, você já começa a tirar essa ideia do indivíduo. Ele fala assim, você é acupunturista, eu não quero agulha. Eu falo, não, eu tenho uma técnica que não é invasiva, mostro o que é o STIP, explico como é que ele funciona, e a pessoa olha assim para mim, mas isso vai funcionar? Vai, porque eu vou colocar onde tem que ser colocado. E vai ficar, dependendo do indivíduo, 72 horas ou às 120 horas, os 5 dias ininterruptos, dando estímulo constante. Então, faz-se essa primeira avaliação e começa a colocar, né, esse indivíduo para entender o que está acontecendo com ele, né? Todo esse processo inflamatório, ele tem um disparador. Quando você começa a sentir dor numa determinada região, né, esse é um trabalho muito antigo, década de 20, a respeito da dor específica, as dores reumáticas. Ela começa a ser disparada lentamente no seu corpo, onde existe, né, uma estrutura que ela abre a sua comporta para derramar na fibra muscular uma substância irritativa para fazer o quê? O movimento específico dessa fibra muscular ou dessa fibra tendínea, né? Quando essa acetilcolina corre dentro dessas fibras nervosas para estimular a função e o tônus, excessivamente, através de movimentos inadequados, você deixa essa comporta aberta. E ela vai derramando, extravasando essa acetilcolina que inflama toda aquela região. As pessoas falam que é o quê? Excesso de ácido lático. Não, tem nada a ver com o coitado do ácido lático, né? Por isso que a fisioterapia, a gente trabalha muito com mão, fazendo liberação miofacial, antes de qualquer coisa, né?
O bom fisioterapeuta, ele libera primeiro para depois alongar, para depois fazer um movimento completo, devolver a ADM, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Quando eu começo a fechar essa comporta adequadamente, eu minimizo o processo inflamatório. A inflamação ficou confirmada que é o excesso de acetilcolina no corpo. Eu evito com que o cérebro reconheça a produção de endorfinas e serotoninas. Eu só vou produzir fibras, né, e substâncias para essa fibra irritante. E cada vez mais a dor é insuportável. Sim ou não? É assim que acontece. Agora, por que eu fecho essa comporta de endorfina e serotonina no meu cérebro e fico só deixando essa comporta, né, dessas substâncias irritantes no meu corpo? O que eu quero dizer com isso? Eu estou irritada com quem ou com o quê? Né? E aí, né, se a gente para e volta lá na medicina tradicional chinesa, curiosamente, quem é o cara que governa tendões, fáscias, fibras musculares? Que todo mundo diz que ele tem raiva, né? Coitado, ele não é raivoso, você que é raivoso. Né? Você não tem gastrite nervosa, você que é o nervoso e deixa a gastrite, né, ficar cada vez mais alta, porque você vai produzindo, você tem essa capacidade de produzir inconscientemente essas substâncias irritativas. E aí, produzindo cada vez mais, aumenta um processo inflamatório que cronifica e vira uma doença reumática, onde todo mundo olha única e exclusivamente achando que uma doença reumática tem a ver com quem? Rim. Todo mundo fala, né? É rim. Não, não é o rim, é o teu cérebro. É a tua cabeça que não está funcionando direito. Tem a ver com o rim pela visão da medicina tradicional chinesa, que trabalha medula branca, né? Então, ele trabalha o cérebro. Trabalha a medula marrom, que é a medula espinal, mas tudo bem. Então, aí tem a ver com o rim, mas não o rim órgão. Entenderam? Então, vale a pena a gente estudar algumas, né, medicinas aí e associar, fazendo esse link. Em relação, né, a esses estudos que eles fizeram, pensando nessas substâncias irritativas para a sua coluna, né, ela vai começar a gerar esses processos degenerativos. E você vê que a coisa é rápida, né? Você descobre que tem uma pequena lesão numa coluna, essa coluna começa a concretar, vai formar bico de papagaio, daqui a pouco degenera dentro do disco e vai de degeneração em degeneração, a pessoa vai perdendo completamente o movimento, a postura, né? Tem pessoas que ligam as costelas flutuantes à cabeça realmente da espinha ilíaca, que concreta tudo. Ela fecha isso aqui. Principalmente os japoneses. Eles têm essa facilidade de desenvolver essas patologias. Por quê? Por que será? Então, eu começo a olhar o indivíduo na sua questão mais emocional do que propriamente física. E onde passa toda a informação no nosso corpo? Linha medial entre as vértebras, medula espinal. Ali nós temos qual sistema? Sistema nervoso central, que ele é também o simpático e parasimpático. Esse é o segredo do ser humano. Aprender a lidar com aquilo que ele pode controlar e o que ele não pode. Se eu quero assumir o controle de uma coisa que eu não posso, quem é o sistema que controla tudo? Simpático ou parasimpático? Vamos lá. Quem é que controla tudo? Quem é que faz tudo sem você precisar pensar? Não é? Porque se você não precisa ficar pensando, agora o coração tem que começar a pulsar, bater, o átrio tem que abrir para o sangue entrar, fazer a troca, né? Imagina se você tivesse que pensar tudo isso. Não dá, né? Vendo o quê? O Facebook, né? Instagram, não ia dar certo. Então, o corpo faz por você. Mas
ou eu tentando dominar essa função, é onde eu começo a adoecer. É onde eu começo a gerar essa comporta aberta de substâncias inflamatórias para o corpo. E existe uma técnica na Inglaterra, né? Eu fui lá, eu fiz um curso também, tem pouco tempo EAD com eles, né? Porque você está sempre o tempo todo. Chama-se massagem científica médica. Cuidado! Massagem científica médica. O que é essa massagem científica médica? Nada mais é do que compreender como eu vou inibir essa comporta aberta de dor. Só isso. E eles trabalham com uma técnica de massagem, mas também fazendo o diagnóstico, que a gente vai ver aqui, usando uma técnica da medicina tradicional chinesa, que é uma massagem chamada An-Ma. A An-Ma já era usada na década de 20 na Inglaterra para tratamentos. Olha que legal. Só que ela não se chamava An-Ma, né? Para eles o nome era outro na Inglaterra. Então, essa massagem científica nada mais é do que o An-Ma da medicina tradicional chinesa, que significa o quê? Puxar e empurrar. An-Ma, puxar e empurrar. É só isso. Aí, se a gente parar para pensar, não é bem a liberação miofascial da fisioterapia que é brusca, que é profunda. Ela é suave, superficial. O toque é superficial. E aí é que começa o problema. Nós precisamos de ter um toque com a ponta dos dedos, os interdígitos, que tem a maior quantidade de receptores. Esses receptores precisam de pelo menos 7 gramas de pressão para serem ativados, para eu sentir exatamente onde está aquela fibra que está abrindo essa comporta para eu poder fechar. Sutil, gente. É uma coisa sutil. Mais sutil do que drenagem linfática. Tá? Uau! Né? Não é difícil, ela é trabalhosa, porque eu tenho que estar entregue ao trabalho, eu tenho que estar envolvido com o indivíduo para fazer isso. Eu não tenho que estar pensando em outras coisas. Tá? Então, na verdade, a gente vai ver já já. Tranquilo. Take it easy. Take it easy. Vamos lá. Então, ó, é isso aqui. Eu vou movimentar os meus dedos na área onde o indivíduo relata a dor. Ele relatou a dor, eu vou entender qual é o par nervoso daquela área. Dói o ombro. Exemplo. Tem um capsulite adesiva de ombro. Qual é o segmento da vértebra nervoso entre miótomos, somátomos, dermátomos, que vão responder por essa dor do ombro? Anatomia, gente. Eu não estou falando de medicina tradicional chinesa, já que vocês todos são da área da saúde, de um jeito ou de outro, a anatomia é importante saber. Né? Então, qual é? De onde vem essa dor que está aqui? Onde vem o nervo? De onde ele sai? Ele vem de onde? Da cervical. Qual cervical? A gente tem 7. Qual delas? C4. Até aqui, C4. Se vem para a mão, C5, C6. Se fica fixa na cabeça, C1, C2. Então, eu conhecendo, sabendo dessas ligações, eu já vou na cervical, faço lá essa primeira avaliação, depois verifico a fibra que liga esse ponto nervoso até a vértebra. Se ele estiver solto, eu esqueço aquela vértebra, vou para a próxima. Até encontrar uma que não dê mais o alongamento, o movimento. Essa é a comporta que está aberta. E é ali que eu trato. E assim nós fizemos no curso, né, de emoções. Quem participou do curso de emoções há uns meses atrás? Nós só trabalhamos na
linha de vértebra. Foi ou não foi? Todos os pontos que eu passei para vocês foi ligado a quem? Sistema nervoso central. Por quê? É isso aqui. Então, não interessa que tipo de dor, o que interessa é onde está começando esse processo da dor, que é na mente. E daí você tratando, você tem um mundo à frente. Posso associar, né, com o ortomolecular, posso associar também com a fitoterapia, posso associar com floral, vou poder associar com tudo, mas eu tenho que fazer o diagnóstico correto. Sim ou não? Né? Sempre falo isso para vocês, né? Mobilizei, ó, soltei a vértebra, então ali, ó, pego a região lombar, onde tem uma lombalgia, uma lombociatalgia ou talvez até uma dor reumática. Verifiquei vértebra por vértebra. Vou e faço o alongamento dessa fibra. Se essa fibra não alongar do jeito que eu quero, que não é puxando, esticando, é simplesmente junta a área e solta. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que é fácil, tranquilo. Então, ali eu tenho um ponto positivo para trabalhar. Aplico o stipper nessa região e peço para o indivíduo fazer um movimento que o limitava. E então a gente vai de ponto a ponto. Eu não vou colocar um monte de coisa, eu vou ponto a ponto, avaliando. A dor que eu sentia nessa região mais para o glúteo desapareceu. Apareceu outra dor, então eu tenho que saber se apareceu outra dor relacionada àquela primeira. Pode ser que saia dessa região posterior e venha para a área o quê? Anterior, porque eu ainda tenho o par nervoso que vem para frente, ligado àquela vértebra. Então, a dor correu, a dor se modificou, a dor mudou de lugar. Se ela mudou de lugar, eu vou insistir naquela vértebra ainda ali. Vou aplicar mais alguma pastilha nessa região. Mas sempre pensando em quê? Dermátomo, somátomo, todas essas ligações. Então, eu tenho que estar observando o indivíduo. Eu tenho que ouvir com os ouvidos abertos, não só aquilo que eu quero, aquilo que ele está querendo dizer. E enxergar realmente como ele é. Porque a maioria das pessoas chega e fala para você, eu tenho a dor no joelho. Isso acontece direto comigo. Ah, tem dor no joelho. Eu falo assim, ok, como é que começou essa dor? Começou assim, assim, assim. Eu fico ouvindo o que a pessoa está falando. Eu não fico criticando ela, eu fico ouvindo o que ela está falando. Conforme ela me fala, eu já sei o que ela está sentindo. Eu não vou tratar o joelho dela, se não for realmente a causa. Eu vou buscar, vou tratar onde realmente acontece. Se vocês assistirem o vídeo que está agora sendo postado, né, por uma escola de acupuntura lá do Rio de Janeiro, que eu participei de um congresso de acupuntura, né, há uns 2 meses atrás, exatamente isso que aconteceu. A garota chega e fala do joelho que foi tratada já há 2 anos com aquela dor crônica. Eu não tratei o joelho dela, eu tratei a mandíbula dela. Vocês viram? Então, assim, e ela fala, né? Eu falo, explico por que eu vou tratar a mandíbula, e ela refere assim, eu não tenho mais a vesícula, né? Porque eu falo assim, isso é raiva contida, vesícula biliar, que controla tudo isso, então, assim, por isso que você tem essa dor no joelho, né? Então, eu tratei a mandíbula dela junto com o TA, então, como era um congresso de acupuntura, usei pontos de acupuntura e expliquei o porquê. E, de repente, ela falou assim, não tem mais a dor. Eu fiz o quê? Ligação. Eu só fiz isso. Botei um pontinho mais abaixo e depois peguei mais um outro ponto para ela poder se sustentar melhor. Ou seja, poucos pontos. Para uma dor crônica de mais de 2 anos que estava sendo tratada erradamente. Então, eu avalio o que esse indivíduo está falando. Né? E eu perguntei para todo mundo, o que ela tem, gente? Qual o problema dela? Ah, joelho. Não, não é joelho. Falei, só eu que vi que é mandíbula, que ficou todo mundo assustado, né? Ninguém acreditou. Eu falei assim, vocês não perceberam que ela tem disfunção temporomandibular? Pela disfunção temporomandibular, ela gerou o problema tanto no joelho quanto no quadril e assim é direto. Então, assim, não vou tratar o que traz de queixa. Eu tenho que entender o porquê da queixa. Tá?
E nessa questão aqui da reumatologia, é exatamente isso. Através dessa palpação, você vai entender essa queixa e tratar. E aqui, olha, é o grande problema nosso, né? Que é uma junção neuromuscular. Esse nervo dessa junção, quem aqui já tratou peito de galinha? Olha que pergunta, fica mais fácil a visualização, né? O peito de galinha não vem assim, você compra o peito da galinha com pele. Ele tem aquele colágeno e não tem sempre umas pontinhas de pelezinha que você fala assim, aquela parece uma veinha sem sangue que fica colado ali. É a junção neuromuscular da galinha, do peito da galinha, que nós temos espalhado pelo corpo todo e também nessa região central do corpo. E essa junção neuromuscular é ela quem trava e faz com que essa comporta de acetilcolina seja o tempo todo excretada para dentro do tendão, rompe essas bainhas de mielina, gera o processo inflamatório crônico, que vai levar à degeneração do osso também, de cartilagem, tudo que tiver associado. E a dor, ela não vai ser no ponto onde essa junção está. Vai ser sempre mais distal dele. Por isso que a gente tem que avaliar a vértebra, para achar isso. Avaliou, fechou, tratou. É isso aqui, ó. O axônio fica aberto, liberando para dentro dessa área esse processo inflamatório que fica crônico, né? Porque eu vou viver à base disso, porque apesar de eu liberar cada vez mais essa substância que faz com que você tenha tônus muscular, se eu tenho em excesso, eu não vou ter tônus, eu vou ter um relaxamento. E pelo relaxamento eu vou começar a ter problemas mais de desvios vertebrais. Porque a musculatura que está ligada, que é o multífido, que está ligado ali direto à vértebra para fazer o quê? Sustentação. O eretor de espinha e multífido, eles vão abrindo. Eles vão ficando relaxados. Eles estão encharcados e vai se soltando. E aí essa vértebra vai saindo cada vez mais do lugar. Aí ela vai degenerando, ela vai se deformando, vai criando escoliose, cifose, lordose e por aí à frente. Entenderam? Então, é ou não é simples de tratar? É. Sim. É lógico, né? Mas agora vocês descobriram, né? Então, isso já é dito desde 1920, né, por um professor de massagem que atuava dentro de hospital. Ele não era médico, ele era professor de massagem, ele era massoterapeuta. Onde? Na Inglaterra, e depois ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que ele desenvolveu toda essa pesquisa associada com médicos, porque ele trabalhava com massagem para atletas. Cadê o Esdras? Massagem para atletas. Só que a massagem dele não era aquela massagem profunda, era uma massagem mais suave, onde todos esses atletas referiram melhora. Há pouco tempo fizeram novamente um novo trabalho a respeito dessa massagem, né, onde eles pegaram 20 atletas, colocaram esses 20 atletas para andar de bicicleta, separaram 10, 10, né, 20, todos eles com a mesma carga, todos eles na mesma condição, né, atlética, trabalharam durante algum tempo em cima de uma bicicleta ergométrica, 10 receberam essa massagem, 10 não receberam. Foi coletado sangue antes, durante e após a atividade e depois também da massagem. Para verificar o quê? Recuperação de fibra. Os que receberam essa massagem recuperaram a fibra em até 12 horas. Aqueles que não receberam a massagem só tiveram a recuperação das fibras após 72 horas. E reclamaram de dor. E os outros não tiveram dor. Então, se eu posso associar um diagnóstico como esse a um produto que não é invasivo e, muito pelo contrário, ele se mostra cada vez mais eficiente, né? Independente do que eu vou associar com ele, por que não? Então, eu sempre falo assim, dê uma chance para o stipper. Utilize
única e exclusivamente o stipper. As outras técnicas vocês já conhecem, não já? O resultado de todas elas. Então, pega o paciente e separa. Esse paciente eu vou usar stipper, esse aqui eu vou continuar usando acupuntura, floral, sei lá o que eu faço. Vamos ver qual dos dois dá uma resposta mais rápida. Faz essa comparação, você vai ter uma referência em relação a isso. Então, é isso que eu faço. Eu já sei como funciona na fisioterapia, eu já sei como funciona com a acupuntura. Faço isso a vida inteira. 32 anos de físio, mais 20 e tantos anos de acupuntura, mais tantos anos com o stipper. Eu sei o resultado de cada um deles. Então, eu não perco mais nessa situação. O que é melhor, o que não é. Agora, eu só tenho que identificar qual o melhor indivíduo para cada uma delas. Né? Então, eu posso usar o stipper para todas as patologias, mas eu não posso usar o stipper para todo paciente. Cada caso é um caso, cada um é um indivíduo. Então, tem pessoas que respondem super bem com o stipper de imediato, tem outras que não vão responder. Vai responder com um papo, com um sorriso, com um aperto de mão. Né? Então, indivíduo. É isso que eu ia dizer. O stipper não é panaceia, viu, gente? Não é o milagre do século. Não é isso. Não é o cura-tudo. Não é o tirador. Não é isso. Ele é uma terapia como outra qualquer e deve ser respeitado e trabalhado dessa forma. Né? Por isso que a gente faz as jornadas, por isso que nós trabalhamos aqui com os workshops gratuitos, que é justamente para tirar esse conceito de milagre. Não, não é isso. Tá? A ideia é vocês terem consciência que ele é um produto sério, assim como toda e outra qualquer terapia. Em relação, né, ao tratamento, como é que vai ser? Da mesma forma, vou limpar a região, vou aplicar a pastilha com o esparadrapo, que seja adequado para o indivíduo e pronto. Vai ficar ou 120 horas ou 72 horas. Quando é uma situação de agudização desse fator crônico, né? O fator crônico, às vezes, ele agudiza, principalmente em inverno, né? A maioria das dores vão agudizar. Nesse problema, né? Nesse fator de agudização, eu deixo apenas 72 horas, 3 dias. Troco a cada 72 horas. Voltou ao processo de cronicidade uma vez a cada 5 dias, ou seja, deixo 120 horas. Tudo bem? Então, tá aqui, olha, ele vai ficar na pele. O que é a pele? Fora aquele sistema, né, aquela junção neuromotora muscular. Como é que ele vai funcionar? Eu tenho um plexo nervoso, cérebro espinhal, que é 42%, 18% perivascular, 40% nervoso. Sim, pesquisa de 1965. Também em 65 descobriu-se que a pele neutra tem, em relação a uma pele doente, 0,16 milímetros quadrados de receptores. Quem são esses receptores? São esses receptores aqui, né? A gente tem a terminação nervosa e você tem esses receptores de pressão, de calor, de frio, né? Que é essas sensações que nós sentimos. Dentro dessas terminações nervosas, nós vamos ter quem? Aqueles disparadores da dor. A informação elétrica passa por eles, vem, né, na região, fala para você, esse potencial elétrico está diferente, potencial elétrico diferente dispara uma sensação diferente da normal. Isso volta para o cérebro, informação de dor. Aqui dói. E aí, quando eu falo assim, não é onde dói, põe, porque não é onde dói, põe. Eu tenho que saber exatamente por que essa região está disparando esse potencial elétrico diferente. Porque nós somos energia, sim, não é? Nossas células vibram, produzem o quê? Energia nesse meio intracelular e extracelular. Ali tem substâncias químicas, é uma reação química. A célula bateu na outra, é uma reação química. Toda reação química libera energia. Toda energia liberada é uma forma de luz. E essa luz a gente não consegue captar, mas alguns aparelhos captam. Raio-X, eletrocardiograma, forma um gráfico. Se eu uso Doppler, eu pego exatamente o quê? Essa formação elétrica em cores.
Então, você emite cor também, não é só a energia em si, você está emitindo cor. Por isso que tem essas máquinas que captam, né, a sua qualidade energética, se você está mais azulzinho, mais vermelhinho, mais roxinho, né? Então, assim, os termógrafos, eles pegam isso, não pegam? Então, assim, essa temperatura da pele, essa temperatura do órgão, ela vem de onde? Vem exatamente de reação química interna, tá? Então, é você. Quando a professora Cristiane, ela falou assim, o Stipper não vai trazer do céu para a terra nada para você, é exatamente isso. Essa pedra, ela não vai jogar a energia dela para dentro de você. Ela vai modular a sua energia. Ele simplesmente vai fazer o quê? Captar onde está desequilibrado, onde esse potencial está diferente. E daí, como ele é o maior equalizador, modulador de frequência da Terra, ele vai fazer isso em você também. Entenderam? Simples assim, nós somos antenas elétricas captadoras e enviadoras de energia. Então, se eu, ao mesmo tempo que eu pego energia, eu disparo energia para o outro, a mesma coisa vai acontecer com esse cristal. Ele é o maior modulador de frequência porque o silício é a nossa forma de modulação de célula. Vocês viram com a professora Maria Helena, né? Ele modula, né, a parte da membrana e ele modula todas as células musculares, principalmente porque eu tenho o tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo, ele é rico em silício, que ele precisa para se diferenciar, se especializar em outros tecidos conjuntivos. E nós nos movimentamos porque nós temos o tecido conjuntivo, que sustenta o esqueleto, né? Então, eu tenho o esqueleto axial, que vai sustentar o esqueleto apendicular, ligado através dessas fibras, que nada mais são do que tecido conjuntivo feito de colágeno. Simples assim, né? A fisiologia vista de uma outra forma. Então, é isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Eu tenho essas fibras que precisam de organização, de ordem. E eu tenho várias terapias que trabalham com isso, mas têm nomes diferentes. Medicina tradicional chinesa com seus meridianos e vasos maravilhosos. Eu tenho a medicina ayurveda com os seus chakras, que estão ligados aos órgãos, que estão ligados a todas essas estruturas. Eu tenho a nossa própria fisiologia, né? E tenho as glândulas endócrinas, que estão ligadas não só à nossa própria fisiologia, mas também, ó, aos chakras, à medicina tradicional chinesa. Outro caso aqui, olha, trabalhando também na região lombar, mas distribuindo em relação, já ouviram falar dessa técnica, né, da terapia, né, que a gente chama trilho anatômico, né, os trilhos anatômicos, né, de Myers. Então, esses trilhos anatômicos, você tem todas essas fáscias mais superficiais e tem as fáscias mais internas. Todas elas têm essa junção neuromuscular. E aí, eu sabendo qual é a vértebra ligada a essa junção neuromuscular, eu vou trabalhar numa fáscia que seja externa ou numa fáscia que seja interna, sem aplicar medicamentos, sem dar remédio para ela. Eu vou aliviar o problema dela. Vou curar? Não. Eu não curo nada nem ninguém. Eu brinco sempre, né? O cara foi crucificado, eu não quero não. Então, estou fora de cura. Você vai fazer o quê? Orientar esse indivíduo a buscar a sua energia equilibradora, a sua autocura. Eu tenho esse poder. Nós sempre tivemos, nós nascemos com ele. Só que conforme você vai crescendo, a cultura, a sociedade vai tirando isso de você. Você vai criando a dependência em cima de outros e substâncias. Não é? Eu vou precisar de um fisioterapeuta para tirar minha dor, eu vou precisar do acupunturista para tirar minha dor, eu vou precisar do médico com medicamento, com infiltração para tirar minha dor, mas eu posso fazer tudo isso sozinho. Por que tem tantas pessoas que param de fumar da noite para o dia? Por que será? Mas ele simplesmente fala assim, hoje eu não vou fumar mais, acabou, daqui para frente não fumo mais, daqui para frente não bebo mais.
Mas vivia largado na calçada. Por que essas pessoas têm esse poder? Né? Todo mundo tem. Só que ela encontrou assim, rápido. Foi da noite para o dia. E a gente que tem consciência, tem. Eu falo assim, às vezes eu fico me perguntando, por que a gente estuda tanto, se comete tanta bobagem? Faz tanto erro. Quer dizer, você estuda para ficar burro? Você estuda para ser só mais um? Por que as pessoas estudam tanto se elas cometem tantos erros, tantas bobagens, e elas não acreditam que elas têm esse potencial dentro delas? Eu falo assim, eu quero o dia chegar e a gente não precisar de mais nada disso. Não precisar do stipend, não precisar de flor, não precisar de mais nada. A cura vir adequadamente, do jeito que tem que ser. Mas não é nesse planeta, né? É no outro. Mas a gente chega lá. Então, eu posso fazer isso. Então, eu observo, eu busco o indivíduo exatamente assim. Onde está o problema dele? Como começou? Onde está, eu já sei. E ele sabe também, mas onde começou? Por onde foi que andou até chegar lá? E aqui, você pode ir aplicando também, pensando nessa técnica. Você pode associar. Ou, simplesmente, trabalhar em uma outra face, porque essa menina, ela tem 23 anos. E ela me procurou justamente por conta de dores reumáticas. Ela é dançarina de tango e também dançarina de dança de rua. Né? Aqueles movimentos lá. E ela falou assim, já não consigo mais fazer porque dói demais a coluna. Ela tem uma artrodese. E ela falou assim, eu não posso parar de dançar. Só que na região onde eu palpei, bem na região lombar, bem naquela área onde ela reclamava, estava tudo solto. Não havia nenhuma retração onde eu pensasse assim, nossa, tem uma fibra aqui que não está soltando. Fui na área anterior do corpo e comecei a levantar esse tecido. E aí ela falou assim, ai, para, está doendo. Nossa, a dor está horrível. Aí eu perguntei para ela, você tem problemas menstruais? Ela falou assim, nossa, nunca tive. Eu tomo anticoncepcional para não menstruar, porque a minha menstruação é horrível. Eu tenho muita cólica. Aí ela falou assim, agora, por conta desses anticoncepcionais, ela estava com o rosto cheio de acne. Eu falei, nossa, uma coisa estragando a outra, né? Aí eu falei, ok. Peguei esses pontos, não tratei na região lombar. O que eu fiz? A fáscia. Então, essa fáscia medial interna que cuida dessa região toda. Ali eu palpei, procurei, encontrei essa junção. Tratei o problema da região lombar na área anterior do corpo. Então, possibilidades. Ok? Eu não preciso só tratar a dor reumática da lombar na lombar. Eu conhecendo técnicas e conhecendo a anatomia, conhecendo como se forma tudo isso, eu tenho possibilidades de tratamento. Tá bom. Alguém com uma dor crônica. Quer a gente fazer uma avaliação? Aí eu vou pegar a maca ali, puxar um pouquinho, a gente vai filmar, vai passar aqui para vocês como é feita a avaliação, tá? E como a gente vai colocar o stipper. Tudo bem? Bom, fiz a avaliação. Ela falou, eu não tenho o problema na coluna. Volta aqui, relaxa. Mas ela falou assim, o problema começou no quadril, agora coluna, está mais intensificado na coluna. Tá? O que eu fiz? Palpei da região mais proximal ao quadril e fui subindo, fazendo aquela avaliação do dedinho. Doeu? Foi pressão muito forte? Não, eu senti como se você estivesse encostando a unha em mim. Tá, então ela não sentiu pressão, ela sentiu como se eu estivesse empurrando a unha na pele dela. O que é isso? É o
nervinho lá, o tal da junção neuromuscular, que está preso. Conforme você vai movimentando, ele vai disparando esse sintoma de alerta para o seu cérebro. E aí eu não peguei nada, absolutamente nada, que fosse digno de diagnóstico na região lombar. Eu estou bem no início de torácica, quer dizer, final de torácica, onde realmente eu não consegui mais ter a mobilidade do tecido. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro, aplicar a pastilha aqui, para depois voltar lá embaixo e verificar se ficou alguma coisa agora em termos de sintoma, para a gente poder tratar. E saber se vai dar uma melhoradazinha nesse quadril dela. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho, tá bom? Ainda não. Você tá sentindo? Não, na hora que você percebe. Ela falou assim, você ainda tá com o dedo aí? Não. Ela falou assim, mas eu tô sentindo. Janete, essa sensação de que ela acha que sua mão tá aí é porque ainda tá disparado? Ele disparou. Já tá disparou e continua mandando estímulo. Aí aqui eu vou fechar ele. Tá. Tá? Colocar como Isso. E olha, onde eu peguei, quer ver como é que tá vermelho? Começou a oxigenar. Tá vendo? E aqui que é o pior. Então, entre uma vez e outra. Volta. Essa é a sensação do choquinho, da mexidinha. Aqui diminuiu. Tô sentindo. Aqui em cima, não sei como. Nada. Em relação ao quadril, como é que tá? O movimento que você faz, que você sente muito, reproduz. Então faz. Porque a gente tem que pedir para a pessoa reproduzir tudo aquilo que a incomoda, né? Então. A lombar, não. A lombar. Mas quadril, sim. O psoas. Só o psoas. Ele tá, dói mais em outro lugar? Pressão. Sente a pressão. Deixa eu dar um pouquinho. Precisa testar, né? Tem que testar, bora lá. Mexe aí. Para ver se aliviou a pressão, se não aliviou. Eu tô, assim, a dor que eu sinto agora na lombar, não mais. Eu só na cabeça do meu filho. Eu tenho, assim, mas é bem no osso, na coluna. Ok. Então, mais a cabeça do ferro bem no meio do osso. Volta aqui. Mesma posição. Pode apontar, mas eu vou tratar ali. Então, paciente assim, né? Põe aqui, ó. Não, por enquanto não. Vamos devagar, né? Então, aí eu volto, vou fazer novamente a mobilização e fazer a puxadinha para ver como é que faz. Ó, vou tirar esse daqui, tá? Que ela tá com alguns aqui embaixo. Então eu vou tirar. Que é pra não. Pronto, tirei tudo. Agora. Como é que tá oxigenando lá? Gente, é bem suave, tá? Tá sentindo pressão? Nenhuma. O movimento é suave, leve. Olha, é isso aqui. Tá? Ó, tá vendo que o dedo dança com o tecido? Para um lado e para o outro, para cima e para baixo, ó. Ele tá dançando. Não tem... Ó, aqui ele já começou a travar, prender, ó. Sente mais duro? Ele, ó, ele não se mexe como estava mexendo lá embaixo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Pegar essa região central que eu identifiquei, sem beliscar,
e fazer, ó, a puxada, tentar puxar. Ele tem que vir. Ele não vem. Elasticidade. Ele tem que ter essa elasticidade. E ele não tá vindo, ó, ele tá preso. Para eu conseguir movimentar, eu tenho que apertar mais e puxar mais, ó. E ainda assim ele não soltou. Então essa região aqui não estava positiva antes, agora ficou. Então, vamos aplicar. Vou pegar o mesmo que ela estava, hein? E vou colocar. Você percebe como ele se movimenta fácil? Ó. Aí volta aqui. Aí já tá mais. Já tá mais, tá vendo, ó? Como é que ele tá? E não tá nem colado direito. Volta lá e faz o movimento, vê se essa dor da cabeça o trocânter aliviou. Quanto de alívio teve, se funcionou, se não funcionou. Aliviou? Um pouquinho. Era uma dor mais lancinante. Senti uma Lá dentro. Agora tá suave. A dor tá suave. Tá suave. Mas você ainda tem habilitação. Sim. Ainda dói um pouco mais. Bem suave. Não tratei ainda, né? Vai lá. Não estou satisfeito. Enquanto eu não remover tudo, eu não vou parar. Entendeu? Quantas a gente tem aqui até agora? Num problema crônico. Eu vou curar esse problema crônico? Não, mas eu vou dar pelo menos o quê? Qualidade. Tirando a dor, A já ideia melhorou é 100%. qualidade. Né? A ideia é qualidade. Sem dor já melhorou 100%. A dor limite demais. Então eu vou trocar esse por esse daqui, que ele vai prender mais, né? Vai fixar legal, pronto. E vamos mais abaixo. Vamos mais abaixo. Aí agora sim, na região, olha, final de lombar com sacro. Pegar essa área aqui, olha. E vamos verificar como é que ele... Aí ele não tá querendo, né? Ele tem que fazer força, mas eu não posso fazer força. Ele não tá movimentando. Você tá sentindo aqui? Olha, eu não tô apertando, mas ele não tá indo, ó. Ele tá travando aqui, ó. E realmente, para subir ele trava. Ele não vai. Esse vai, mas esse lado aqui não. Aí você põe no meio também? Eu vou botar no meio também. Então, ó, eu estico o tecido, né? A pele para poder aplicar bem, porque quando ela fizer todos os movimentos, ele não vai soltar. Tá enrugadinho. Pronto. De novo, desce, anda. E você vai fazendo isso o tempo todo, viu, gente? De pouquinho em pouquinho. Não tenham pressa. O paciente vai ficar 1 hora com vocês. Então... Aí tá igual a última vez. Tá. Mas assim, a dor... Não aumentou. Mas vocês percebem que ela tá andando melhor? Melhorou já o andar. Você melhorou o andar. Agora... Não tá nem cavalgando mais. Não é? Deixa que eu chute. Agora, o que a gente pode fazer? Trabalhei e soltei todas aquelas junções neuromusculares. Agora eu posso ir onde? Na região onde ela está sentindo a dor. Posso ir ali. Mas eu não estou afim de ir lá. Por quê? Ah, ela vai ter que tirar a roupa, né? Vai ter que colocar essa região. Onde eu tenho um trocânter que não está no trocânter? Reflexologia. Tenho no pé, mas eu tenho na orelha também, não tenho? Tenho na mão também, não tem? Eu tenho na dorsal também, não tem? Onde fica o trocânter na dorsal? Vai mostrar, né? Onde fica? Final da escápula.
finalzinho de escápula, eu tenho a área de trocante. Coloca esta mão neste ombro. Relaxa. Opa, o intercostal aqui embaixo e vou achar a fibra relacionada, ó, e sempre fazendo assim, ó, circundação. Leve, tá? Você não vai apertar. Então você vai, ó, circundando até achar a fibra que tá presa. Ó, mais aqui, assim. Tá presa aqui. Vou do outro lado, a mesma coisa. Ó, vou partir. Por que você fez primeiro do lado direito e não do lado esquerdo? Que é onde? Porque você compensa desse lado. Entendeu? O problema tá aqui, mas você compensa aqui. E, ó, desse lado tá mais quase lateral ao corpo. Aqui tá mais, ó, dorsal, né? E esse aqui tá mais Direito, quase lateral. eu sinto esquerdo. É, aqui você tá sentindo, né? Alguma coisa. Vamos lá? E agora? Dá pra levantar? A gente pode levantar, né? Aqui tudo bem. Tá. Posso tirar esses aqui? Ah, Nossa, uma dúzia. meu brinde eu usei tudo. Minha cortesia eu usei tudo na frente. É, pra não dar informação demais, né? Não, precisa de... Tranquilo. Desse lado, mas... Já vou lateral, Tá né? mais lateral. É, esse aqui tá mais lateral. Então, aqui. Onde a gente coloca e acha, já fica vermelho na hora, viu? Você não perde mais o ponto, a região. Você aperta, fica vermelho. Depois que você... Não é que eu apertei, eu fiz, olha. Eu apertei? Não. Massageou. Só fiz, olha, segurei, suave. Então você estimula aquela região. Você faz com que aquela junção, ela abra e comece a oxigenar. Vamos lá. Ver como é que ficou esse quadril. Como é que ele está. É, porque ela está reclamando dessa dor aqui, mais, né, na área do pessoas pegando para subir, né? Só que isso tem a ver com o diafragma também, né? Tô toda desconjuntada, né? E a pressão? Não, mas tudo bem. Quantos por cento já? 70%? Essa barra Sapucaí. Aquilo que eu falei, a ideia é curar, eu vou curar, é da qualidade. Então ela já tem uma qualidade de 70%. Em quanto tempo? Quanto tempo levou essa? 15 minutos? 15 minutos. No máximo. Né? E ela ficando mais 72 horas, que o ideal seria que ela trocasse, já que ela está cronificada, trocar cada 72 horas e manter. vai manter essa Mas ela tá troca andando muito até bem, né? essa dor desaparecer por completo. A ideia é tratar, vou reverter esse quadro dela 100%? Não. Então a ideia é essa, você vê assim, posso tratar uma pessoa com um problema reumático crônico? Posso, eu já consegui em 15 minutos 70% de melhora. Isso dá escápula mesmo. Você tem várias. As células, né, os seus, né, ectodermas, mesoderma, endoderma, está tudo disparado pelo seu corpo. Você tem tudo isso no corpo. Aí embaixo. Eu não entendi aonde você buscou trocando, tudo bem que tem na reflexologia, tem nas mãos, mas Aqui fica o
microsistema, você tem microsistema de escápula. Nunca ouviram falar? Não. Microsistema nessa região da mama, microsistema na região, né, da clavícula. Não? Não. Mas já ouviram falar do microsistema? Olha, é um tema para próximo encontro. Mas aí eu posso usar qualquer microsistema? Você optou pela Eu escala? optei por esse, Tá. porque já estava ali na minha frente para eu trabalhar. Eu poderia optar pelo primeiro metacarpo, poderia usar um no pé. Eu achei melhor tudo. Então, assim, para cada paciente eu vou incluir, sei lá, alguma coisa. Né? Eu estou envolvida com ela, eu estou tocando nela, eu estou sentindo um dia melhor. Entenderam? Se eu tenho aí 185 dias, por que trocar 72 horas? Se eu tenho uma eficiência de 5 dias. 120 horas, ele vai trabalhar fazendo modulação da frequência durante 120 horas ininterruptas. Por que eu troco a cada 72 horas? Porque eu não quero deixar baixar essa frequência que é rápida, é mais forte nessas primeiras 72 horas. Ele vai, ó, reduzindo, né, esse potencial frequencial de reconhecimento e modulação. Se eu deixo a cada 48 horas, eu vou ter um resultado muito melhor ainda. Se eu troco diário, é muito melhor ainda. A ideia é deixar 120 horas, por isso que eu falei, caso agudizou, é agudo, troca a cada 72 horas, porque eu não deixo baixar muito essa modulação dele. Mas se já é crônico e não tem muito o que fazer, eu mantenho as 120 horas. No caso dela, piorou essa semana, então é um caso que agudo, crônico, mas agudizou. Na agudização eu deixo 72 horas. Tudo bem? Meus amores,